Se você gosta de escola bíblica dominical, mais especificamente sobre os dons espirituais, então assista esse vídeo que ele foi feito especialmente para você. Antes de mais nada, eu sou o pastor José Lauro. Sejam todos bem-vindos ao canal, e você que está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, faça seu comentário. Nós estamos aqui para contribuir para o aprendizado da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando entre os dons espirituais relacionados em 1 aos Coríntios, os dons de elocução. Vamos estar dividindo aqui a tela para que a gente possa estar então explicando aqui cada um deles. A nossa lição fala sobre dons de revelação. 18 de abril de 2011 é o tema da nossa lição deste domingo. E nós vamos estar aqui vendo o textuário registrado em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que nos diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A nossa verdade prática fala que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica em classe tem 3 passagens. Primeira de 1 Coríntios 12, os versículos 8 e 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 10, e Daniel, capítulo 2, versículos 19 a 22. Vamos ler então. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram das sinagogas chamadas dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2. Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Os objetivos são 3. Primeiro, conceituar o dom da palavra de sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra da ciência. Terceiro, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Irmão, nós estamos falando sobre os dons espirituais e hoje, mais especificamente, sobre os dons. Nós vamos estar frisando aqui, é importante em cada um deles, qual a definição de cada um deles, e também sobre alguns exemplos que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada desses específicos dons. O primeiro dele é a palavra de sabedoria, em que na lição vai ter o conceito, a Bíblia é a palavra de sabedoria e uma liderança sábia. A definição que a gente vai encontrar é que a manifestação da sabedoria de Deus na vida do crente, capacitando-o a solucionar causas difíceis, é o dom de sabedoria. Trata-se de uma mensagem vocal, sábia. É uma enunciação mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Essa mensagem ela vai se aplicar à revelação da palavra de Deus ou à sabedoria do Espírito Santo a uma situação
ou a um problema específico. Se a gente observar, Samuel, avisado da vinda de Saul, em 1 Samuel 9, 15 e 20, são exemplos dessas manifestações aqui, né? Não se trata aqui, por exemplo, de uma sabedoria comum de Deus, que Deus dá através do viver diário, do estudo, da meditação das coisas de Deus, da palavra e principalmente pela oração, como a gente confirma em Tiago 1, 5, 6, que existe uma sabedoria para o dia a dia, para o viver comum, mas existem situações específicas que necessitam deste dom para que o problema seja solucionado. Qual a importância que tem o dom da palavra de sabedoria? Todo servo de Deus, ele necessita desse dom, principalmente aqueles que são chamados para a liderança na igreja, porque frequentemente eles vão estar aconselhando, resolvendo questões difíceis. É um dom altamente necessário para o governo da igreja, para a administração, para a liderança, para a direção de qualquer um dos departamentos, para as instituições que a igreja tem, porque esse dom ele vai proporcionar, pela operação do Espírito Santo, lógico, uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus. Ele vai estar ensinando a aplicá-la, seja no trabalho, nas decisões, no serviço do Senhor, e vai estar expondo a outros de modo que ela fique bem entendida. Como a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada exemplos da manifestação deste dom? Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, nós observamos uma situação em que Salomão usou este dom de sabedoria para resolver uma situação em que as duas mães estavam lá brigando por causa de uma criança. Jesus, Mateus 13:54, Marcos 6:2, tinha uma sabedoria que causava admiração a todos. E prometeu também com os discípulos que o Espírito Santo iria ensinar-lhes, né, a falar diante dos seus líderes, dos judeus, lá em Lucas 12. E em outra ocasião disse que ninguém poderia resistir, nem se contradizer, né, com os discípulos. A gente observa isso em Lucas 21. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente a sabedoria de Pedro e de João diante do Sinédrio, 4:3, o discurso de Estevão, que ninguém podia resistir, que está na leitura bíblica, o Concílio de Jerusalém, onde Tiago trouxe a solução do problema que estava causando contenda entre os judeus e os gentios, como exemplo do dom de sabedoria sendo manifestado. O segundo, a palavra de ciência. E a nossa lição traz o que é, sua função, e os exemplos bíblicos dessa palavra de sabedoria como dom. Qual seria a definição? Também conhecido como o dom da palavra do conhecimento, se manifesta na vida do crente trazendo o conhecimento de fatos e circunstâncias pelo Espírito Santo, que a pessoa não seria capaz de saber pelos métodos naturais. Esse dom pode ser definido como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem não pode conhecer, a não ser pelo Espírito Santo que lhe revele. Trata-se de uma mensagem que Deus traz através de uma revelação vocal, inspirada pelo Espírito Santo, porque as pessoas não têm um dom que, na realidade, é um atributo de Deus, que é a onisciência. Então, como o ser humano não é dotado desse atributo que é divino, Deus dá através desse dom para que o crente, o servo, a pessoa possa ter conhecimento de algumas circunstâncias, né? Esse dom eles tem um estreito relacionamento com o dom de profecia. Qual a importância que nós podemos dar, então, a esse dom? A Bíblia vai recomendar que nós busquemos esse dom através da oração. Diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação. Você pode conferir isso em Efésios, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Então, Deus não nos concede a faculdade da onisciência, como eu falei anteriormente. É um atributo exclusivamente dele. Mas pelo Espírito Santo, ele vai nos conceder esse dom da palavra de ciência para realizarmos a sua obra. E a Bíblia vai mencionar
1 Samuel 9, 15, 25, quando revela sobre Saul, sobre as jumentas do seu pai, é uma palavra de ciência. O Senhor revelou ao profeta Aías sobre a mulher de Jeroboão, que ia até ele disfarçada, 1 Reis 14, versículos 1 a 6. O profeta Eliseu sobre da avareza e estratégia do Geazim para receber presente de Naamã, 2 Reis 5, 20 a 27. O rei de Israel foi avisado pelo profeta Eliseu das emboscadas preparadas pelo rei da Síria, 2 Reis 6, 9, 12. Quando Jesus pregou para a mulher samaritana, revelando os segredos que o conhecimento humano não teria condição de saber, de João 4, 16 a 19. E Pedro identificando a hipocrisia e a mentira de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e versículo 3. E aí a gente tem o terceiro, que é o discernimento de espíritos. E na lição ela vai estar o dom de discernir espírito, as fontes das manifestações espirituais e discernindo as manifestações espirituais. Se a gente fosse definir novamente o dom de discernir os espíritos, nós diríamos que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, que vai estar capacitando a discernir as manifestações sobrenaturais. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se é uma mensagem que está provendo do Espírito Santo ou não. Esse dom não é uma técnica, perícia ou psicologia humana. De forma alguma, ela é uma atuação direta do Espírito Santo na mente do homem, que vai estar ali capacitando a distinguir se essas manifestações elas procedem do homem ou têm procedência demoníaca, né? Qual a importância? Hoje nós vivemos em um mundo que a cada dia nós precisamos mais e mais desse dom, porque nós temos muitas ações malignas, imitações, supostas ações sobrenaturais até. Então, é extremamente necessário nós estarmos com este dom para sabermos a origem dessas manifestações. Até porque a Bíblia diz o seguinte, que Satanás ele usa as escrituras e as interpreta para o mal. Lucas 4,6 e, aliás, 4,10 e Mateus 4,6 vão estar confirmando isso. Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2,9, Apocalipse 16, 14 e 19 e 20, vai dizer que ele opera grandes sinais e prodígios. E ainda, saber, por exemplo, se uma determinada profecia, ela procede de Deus, porque, segundo os Coríntios 11, 14, diz que Satanás tem o poder de se transformar em um anjo de luz. Ou seja, ele é capaz de estar enganando a muitos. Então, mais do que nunca, precisamos enxergar todas as aparências, não somente a exterior, mas também conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração, melhor dizendo. Porque no fim dos tempos, onde os falsos mestres e a distorção do cristianismo bíblico cresce de uma forma assustadora, e esse dom é de extrema importância para a igreja, para discernir de onde tem origem essas manifestações. Jesus, como exemplo aqui de dom de discernir espírito, Mateus 22, 16 e Marcos 12, 13, ele diz, por que me experimentais, hipócritas? Quando ele identificou a malícia dos fariseus e dos herodianos. Murmuração dos escribas, quando ele disse lá para o paralítico de Cafarnaum, perdoados estão os teus pecados. Revelou também que muitos lá em João 6, 26 estavam indo a ele não para ouvir a palavra, mas sim porque haviam saciado as suas barrigas, né, com as provisões que Jesus havia então feito. Ele curou a mulher que há 18 anos andava encurvada, e ele disse que aquela enfermidade era de origem maligna. Então, além desses exemplos, nós temos vários milagres, passagens que Jesus identifica que essas doenças elas tinham uma origem espiritual também. E através desse dom, por exemplo, nós vamos ver que Paulo percebeu naquela jovem em Filipos qual era o espírito que estava agindo na sua vida, né? Atos 16, 18. Então, nós podemos estar observando que os dons de revelação são extremamente necessários à Igreja do Senhor Jesus.
que é por intermédio deles que o crente vai ser capaz de resolver causas difíceis. Com a sabedoria de Deus, ele vai ter conhecimento de fatos e situações que estão além da visão e do conhecimento humano e vai discernir a origem das manifestações espirituais. Por isso, nós queremos agradecer a você, desejar uma ótima escola dominical no domingo. Que Deus abençoe você, sua vida. Até a nossa próxima escola, querendo Deus.